Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu sempre falo muito mal desse negócio de ficar fazendo anotação. Mas teve um comentário que eu tô aqui para ler agora do Luan Farias, né? Você não vai conseguir ver direito, mas tá aqui ao contrário para você. Esse comentário do Luan Farias foi o seguinte: foi num vídeo meu sobre anotação que eu botei, né? Anotação é inútil. O Luan falou assim: em 2018 eu fui aprovado no concurso da PPCE, Polícia Penal do Ceará, com menos de 2 meses de estudo. O meu método consiste em realizar resumos pessoais e decorá-los. Ao fazer isso, sublinho as palavras-chave e realizo um resumo rápido de todo o material no estilo Palácio das Memórias. Isso é complementado com a resolução de questões e a reanálise, procurando explicar o porquê de cada alternativa correta. É uma verdade que funciona para mim. Meu objetivo hoje é ser aprovado em medicina na Universidade Federal do meu estado. Em primeiro lugar, quero te parabenizar, Luan. Né? Parabéns aí pela tua aprovação e conta comigo rumo ao teu objetivo de ser aprovado em medicina. E eu quero explicar por que nesse caso específico aqui do Luan faz todo sentido o que ele falou. É real isso aqui. Esse tipo de anotação, esse tipo de estratégia de memorização funciona e funciona muito bem. Mas funciona para esse contexto. Luan, é bem provável que se você tentar aplicar essa mesma coisa que você fez para fazer a prova do Enem, por exemplo, você vai descobrir que você vai ter uma enorme dificuldade de conseguir ter um tempo hábil, né, para ver todos os conteúdos e aplicar aquilo que você quer fazer com o Palácio das Memórias, com a anotação, etc. Por quê? Porque o conteúdo do Enem é muito massivo. Então, quando a gente está falando de uma prova que tem um conteúdo menor, por exemplo, vai ter uma prova agora em fevereiro do ICMBio, né? É uma prova em que esse tipo de método pode funcionar muito bem. Quando você está falando de uma prova que tem um conteúdo menor, um conteúdo mais específico, faz todo sentido você fazer uma espécie de estudo reverso e você fazer um pequeno resumo do conteúdo com base no que você viu na questão e você fazer essa explicação mental com base no Palácio da Memória do que está certo, o que está errado, por que o que está errado, por que está certo, está certo. Você faz anotações, essas anotações são como se fossem colinhas que você está utilizando e você cria gatilhos para lembrar a partir disso, né, com o Palácio das Memórias, como o Luan falou aqui. Então tu cria gatilhos. Você lembra uma palavra-chave, essa palavra-chave abre uma porta para todo um grau de, toda uma gama, de assuntos ali que podem vir a cair em questões. Então quando você chega lá na sua prova, efetivamente falando, quando você lê aquela palavra-chave, você retoma na memória todos os resumos que você fez relativos àquele assunto e todas as revisões que você fez em cima das questões. Isso é uma maravilha. Só que só funciona num concurso que tem um edital menor, um edital reduzido. Vai funcionar num concurso aqui como o da Polícia Penal, vai funcionar num concurso como o do ICMBio. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um concurso como de diplomata, beleza? CACD. Cara, é muito difícil fazer isso funcionar, por causa da quantidade de coisas que você tem para estudar ali. É um estudo muito massivo, é muita informação, e é muita informação de todas as matérias. Quando você está falando do Enem, idem. Quando você está falando de provas como a SpaceX, a AFA, os concursos militares, que têm aplicações muito específicas do conteúdo e que exigem, né, por causa da AFA, Escola Naval, EFON, ITA, IME, exigem um raciocínio matemático muito aprofundado, você vai descobrir que as anotações, o Palácio das Memórias, etc., vão um pouco funcionar. Por quê? Porque você tem que saber desenrolar a questão ali, cara. Entendeu? Você tem que saber bater no braço, né, na questão, aquela questão de matemática, de física, e assim vai. Então, a gente tem que saber quando aplicar cada ferramenta, quando aplicar cada técnica. Num concurso como esse aqui que o Luan falou, faz todo sentido. Num vestibular, que tem o conteúdo inteiro de ensino médio, o tempo que você perderia analisando cada questão para poder fazer um resumo estratégico com palavras-chave, para poder depois, né, com base nessas palavras-chave, fazer um trabalho reverso, ele simplesmente não compensa. Porque se nesse mesmo tempo, em vez de fazer uma única questão, você fizer 30, você vai ter visto aqueles conteúdos massivamente. E como existem muitas questões para você treinar, né, só de prova antiga do Enem, tem uma infinidade de questões. Você ainda pega os simulados do Enem, você pega as provas aí de vestibulares estaduais que podem servir para revisar, etc, etc. Pô, você tem uma infinidade de coisa para fazer. Então, diante desse universo de muitas questões para você treinar, vale muito mais a pena uma prática intensiva de questões do que tentar fazer esse tipo de estratégia. Então, até essa dica aqui vai até mesmo para o Luan. Né? O Luan aí conseguiu a aprovação na Polícia Penal. Se você quer ser aprovado em medicina, Luan, diminui um pouquinho essa coisa da anotação
e vai mais para a prática intensiva de questões mesmo. Não é para abandonar completamente isso aqui. Isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, para estudar para uma segunda fase de vestibular, quando é vestibular discursivo, né? Quando a prova da UERJ aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Quem vai fazer medicina para a UERJ tem uma prova de biologia, química e redação. Nessa prova de biologia, química e redação pode cair qualquer conteúdo com muita profundidade. Então, você pegar as provas antigas e fazer esse trabalho aqui que o Luan propôs, é uma genialidade, é uma coisa maravilhosa. Aliás, a própria prática de provas antigas discursivas é isso aqui, né? Você vai fazer a resposta, uma espécie do resumo do conteúdo, e você vai lembrar das coisas com base em palavras-chave. Então, show de bola, você vai conseguir fazer. Agora, quando você pega a questão, uma prova massiva, objetiva, né, como o Enem, 180 questões, muita coisa ali, o tempo necessário para fazer isso aqui não compensa. No que vai valer a pena? Vai valer a pena você fazer esse tipo de coisa quando você está começando a decorar certos assuntos, né, quando você está começando a aprender certos assuntos-chave, por exemplo, lá da biologia, da sociologia, da história, né, das matérias humanas e da biologia, no geral. É onde você mais vai ter bons resultados ao fazer isso aqui. Porque você ainda precisa descobrir muita coisa, né? Você está muito fraco em muitos assuntos ali, tem que formar uma base, e esse método aqui vai te dar uma base mental bastante sólida. Agora, saiba, né? O tempo que você vai gastar com isso é muito grande. Então você tem que ser muito estratégico ao usar isso naquelas matérias de biologia, de história, de sociologia, de filosofia, de geografia, enfim, que caem de fato na prova, né? Você já tem que conhecer a realidade de prova. E para você conhecer a realidade de prova, você tem que estar fazendo muitas questões também. Então, quero mandar um forte abraço aqui pro Luan, parabenizá-lo mais uma vez pela aprovação que ele teve. Foi excelente aí esse comentário dele para complementar, né, o que eu botei no vídeo sobre anotações. E eu quero, né, botar esse alerta aí para você que vai fazer um concurso que tem um edital um pouco menor, um pouco mais estrito, como é o exemplo que eu dei agora do ICMBio. Isso é uma excelente estratégia. Até porque também você não tem tantas questões para treinar quanto você tem no vestibular. Beleza? Forte abraço aí, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!